A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro tem sinalizado a pessoas do seu entorno que pode abandonar a política em meio a esse desgaste crescente dentro do campo bolsonarista, primeiro pela divulgação do vídeo, depois pelo desalinhamento com Flávio Bolsonaro, com um pedido de desculpas considerado ali pela Michele um pouco torto, e agora com essa saída, a decisão de Michele Bolsonaro de sair do comando do PL Mulher. Eu ouvi relatos de ontem para hoje de que o sentimento dela é de frustração, que ela está altamente incomodada e vem alimentando a ideia de deixar o PL, com episódios que ela descreve aí de profunda mágoa, principalmente com os filhos de Jair Bolsonaro, principalmente com Flávio Bolsonaro, hoje o principal interlocutor do seu marido. Entre as principais queixas que Michele faz, ela tem reclamado do que descreve como, um aliado dela me escreveu como uma bolha assassina bolsonarista que atinge especialmente mulheres. Ela também demonstra incômodo com declarações do Paulo Figueiredo, influenciador, que chegou recentemente por 2 vezes dizer que mulher não sabe voltar, e com a forma como as críticas dentro do PL foram conduzidas a ela. Depois da divulgação daquele vídeo da Michele criticando o Flávio, tá aqui a lembrança, o Paulo Figueiredo diz que as mulheres não sabem votar. Até hoje, Flávio Bolsonaro não havia se manifestado. Daqui a pouco, Gustavo Uribe vai contar que no evento com mulheres conservadoras, ele chegou a mencionar e criticar o episódio pela primeira vez. Um ponto que irritou Michele Bolsonaro foi a postura de Flávio, que após a divulgação do vídeo da Michele, pediu desculpas de um jeito quase que direcionando a culpa a ela mesma, Dizendo, olha, se ela se sentiu ofendida, se eu ofendi, se ela se sentiu ofendida, peço desculpas, algo nessa linha. O que para ela não foi um reconhecimento dos ataques que ela recebeu dele. A ex-primeira-dama também tem enfrentado atritos por defender, segundo o seu entorno, nomes de mulheres em disputas estaduais. É o caso da Priscila, no Ceará, tem a Carol Detoni, que passou por uma situação também de disputa em Santa Catarina, além de outros nomes que ela gostaria de ver no Senado Federal e não estão sendo considerados. Na conversa que ela teve com a Celina e com a Damares, um dos pontos foi ela ressaltar que sente que fez um trabalho enorme, rodou o país inteiro, muitas vezes acompanhada da Celina e da Damares, e não viu esse trabalho surtindo efeito na ponta quando da decisão da escolha dos nomes que vão representar o PL nas urnas. Michele tem repetido que não vai aguentar o jogo político tradicional dessa forma, que entrou na vida pública para tentar fazer a diferença, que a intenção dela é outra, mas que ela não vai para o embate. A percepção é de que a política é um ambiente machista. Isso foi reforçado nessa conversa de ontem com a Damares e com a Celina. Ela já sinalizou a Michele que pode desistir de disputar cargos eletivos, por exemplo, não concorrer ao Senado Federal. Isso chegou a ser comentado ontem. A Celina Leão, governadora do Distrito Federal, muito amiga da Michele, foi quem a demoveu da ideia de deixar o PL e de pensar mais um pouco sobre a sua candidatura. Por quê? Caso a decisão da Michele de sair da disputa se confirme, o cenário político aqui no Distrito Federal também vai ser impactado. Sem a Michele como candidata, aí é preciso abrir espaço, pensar em outros nomes. Poderia ser, por exemplo, me disseram, o próprio governador Ibanez Rocha, que andava às voltas com a Celina Leão, ou os senadores Alci Lucas, com quem a Celina não tem lá uma aproximação, um bom trato. Apesar desse momento de incerteza, lideranças do PL seguem tentando segurar Michele Bolsonaro. A governadora do Distrito Federal, a Celina Leão, com quem conversou por 3 horas ontem junto a Damares Alves, tem destacado, a própria Michele disse isso ontem a ela nessa conversa reservada, sobre o fortalecimento da participação feminina na política, como ela contribuiu e como ela pode continuar trabalhando pela construção do PL Mulher dentro do partido. Michele, como eu contava, percorreu o país à frente do PL Mulher, muitas vezes ao lado da Celina, da Damares Alves, em agendas voltadas para o público feminino, tentando consolidar
a sua base política dentro do bolsonarismo. Temos a Larissa Rodrigues aqui no estúdio, a Isabel Mega com a gente no telão também para analisar o assunto e meu parceiro Gustavo Uribe, que estava aqui atento a todas as minhas palavras. Esse trio parada dura aqui no meu lado, que é maravilhoso para analisar esse cenário. Daqui a pouco você vai trazer atualização para a gente do Flávio Bolsonaro comentando as falas do Paulo Figueiredo. Larissa, mas vamos voltar umas casinhas, meu bem, nessa história. Tudo bom? Tô de volta. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Bel. Vou começar contigo aqui para a gente olhar para essa reunião e para o sentimento hoje, depois da reunião da Celina, da Damares e da Michelle, né? O que me disseram é o seguinte, ela por enquanto fica, mas eu considero, uma pessoa dela me falou, um cenário muito difícil. Ela está muito magoada, a palavra que me usaram foi irredutível quanto a abandonar esse jogo político, diz que não aguenta isso, que foi um martírio o que ela sofreu de críticas nas redes sociais, do próprio, do que eles chamam, né, bolha assassina, foi assim que me descreveu uma pessoa próxima da Michelle, da bolha assassina de reputação. Então, fogo amigo, né? Que de amigo não tem mas nada. Quando se trata de mulher, a gente sabe que é abaixo da cintura, né? A gente sabe. Então, assim, isso incomodou demais ela, demais. E ela ainda está muito chateada com os filhos de Bolsonaro, especialmente com o Flávio, porque ela desconsiderou aquele pedido de desculpas, de que aquilo dali não foi um reconhecimento de culpa. Pelo contrário, né? Foi passar a sensação de que ela estava reclamando à toa. Desculpa se você achou que eu te magoei. Imagina. Então, Larissa, vamos trazer um pouco mais dessa percepção. O sentimento que eu tenho hoje é esse, né? Ouvindo as fontes próximas da Michelle, de que em algum momento ela pode recuar sobre a sua vida política. As conversas seguem. E Uribe, Tainá, Bel, boa tarde com mais calma para quem está em casa especialmente. Me chamou muito a atenção o quanto também houve quase que um desmerecimento dentro do PL como um todo, para além da bolha bolsonarista, dos filhos de Paulo Figueiredo, do porquê Michelle estaria chateado. E aí, né, a gente enquanto mulher costuma lidar com isso, mas politicamente falando, o que me disseram é que a própria conversa ontem de Valdemar com ela, com outras mulheres importantes no partido, foi no sentido de pôr panos quentes, mas sem levar em consideração o quão fundo era esse descontentamento, essa mágoa da ex-primeira-dama. Então, que nessa conversa também tentaram colocar ali os dois lados, olha, não foi bem isso, Flávio não quis te magoar, e que ela esperava que chegassem nessa conversa no sentido de, eu sei que você está magoada, entendo, realmente foi muito ruim tudo que aconteceu, o que a gente pode fazer a partir daqui, né? A partir desta mágoa que você sente agora. Mas que não, que foi muito mais numa tentativa de dizer, não precisava você estar se sentindo assim. E que isso só aumentou ainda mais a mágoa da ex-primeira-dama. Outro detalhe importante que é importante também a gente destacar aqui, o quanto Michelle Bolsonaro tem se posicionado ali, e ela e Flávio são os únicos que conseguem um acesso direto a Bolsonaro, claro. Há um sentimento, trouxemos isso ontem aqui em primeira mão no Bastidores, de que só Bolsonaro seria capaz de colocar de resolver, de colocar uma linha ali para, a partir de agora, zerar o jogo e continuar. Mas que também não haveria vontade de Bolsonaro de se meter no meio dessa briga entre os dois, que para ele, neste momento, é muito importante. Então, tudo vai depender agora do que vai acontecer entre Bolsonaro e essas duas pessoas muito importantes no seu clã, que só Bolsonaro, eu vi isso diversas vezes, poderia resolver a situação do bolsonarismo, dessa família Bolsonaro nesse momento. Mas aí, só os dois têm acesso a Bolsonaro. Diante disso, a gente escuta, tanto de pessoas próximas a Flávio, quanto de pessoas próximas a Michelle, de que Bolsonaro está do lado de Michelle porque ela o avisou desse vídeo. Outras pessoas, não, Bolsonaro já falou para o Flávio, esquece, segue a campanha. Com Bolsonaro dentro de casa e só esses dois tendo acesso e ninguém do PL, até o PL fica muito perdido diante dessa crise. Tainá e Uribe.